Quero cumprimentar a todos na graça, na paz do Senhor Jesus. Hoje nós começamos o nosso estudo do livro de Números. Nós temos estudado juntos o Pentateuco já por todo o semestre. Começamos lá em Gênesis, temos caminhado até aqui. E o meu desejo é que esse tempo tenha sido um tempo produtivo, de crescimento, de revelação, de alargar o entendimento e a visão espiritual. E, acima de tudo, eu vou ser franco, meu desejo é que você tenha criado um gosto, um prazer especial no estudo da palavra de Deus. Além de, obviamente, perceber uma forma de abordá-la, uma maneira de você recebê-la, principalmente quando se trata de assuntos do Velho Testamento. No Novo Testamento, eu creio que não é necessário haver nenhum tipo de alegoria, porque nós temos a realidade. Então, quando você estudar o Novo Testamento, ler os evangelhos, as cartas, você deve procurar entender sempre da maneira como está escrito, de uma maneira natural, clara. Mas no Velho Testamento é importante nós entendermos a tipologia bíblica, é importante nós sabermos a alegoria. Por quê? Porque o Velho Testamento é sombra das realidades do Novo Testamento. E hoje nós vamos começar o livro de Números. Eu queria que você colocasse de pé para a gente orar agora. E você vai orar com o irmão que está do seu lado. Vamos orar que o Espírito do Senhor mova sobre nós, nos dê entendimento e fale ao nosso coração. Pai, nós oramos nessa hora. Ao tomar a Tua palavra, que o façamos em temor, em santa reverência. Livra-nos, Senhor, de tomar Tua palavra de maneira natural e comum. Ó Deus, simplesmente usando a mente e o intelecto. Dá-nos, Senhor, um espírito sensível, um coração aberto, porque queremos receber de Ti, entender que a Tua palavra é vida, seja ela vida no nosso espírito, dá-nos revelação, entendimento, ó Deus. É o que nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O livro de Números, nós vamos fazer uma pequena introdução, você deve pegar aí a sua apostila, deve estar acompanhando comigo aqui, à medida que a gente vai avançando aqui. Então, historicamente, o livro de Números, ele é uma continuação de Êxodo. Quando eu falo historicamente, estou dizendo o seguinte, existe uma continuação da história. Você começa lá em Gênesis, né, a criação, depois o dilúvio, aí depois vem Abraão, aí vem Isaac, Jacó, José. O livro de Êxodo, ele continua, é uma continuação natural de Gênesis. Então, depois que José morreu, levantou-se um faraó e tal, aí vem Moisés, a libertação, o povo então sai do Egito e vem caminhando até chegar no Monte Sinai. O livro de Êxodo acaba no Monte Sinai. Muito bem, o livro de Números começa exatamente nesse ponto. O povo está parado no Monte Sinai, agora no livro de Números, nós continuamos ainda no Monte Sinai. Então, historicamente, o livro de Números, ele continua Êxodo. E alguém fala, pastor, mas o livro de Levítico? Bom, o livro de Levítico, ele não é um livro realmente de história, ele é um livro de instrução. E ele foi dado enquanto o povo estava ali parado no Monte Sinai. Enquanto o povo está ali, construindo o tabernáculo, e Deus então dá instruções a respeito de uma série de coisas, que é a lei. Mas não é um livro de história, ainda que ele tenha alguns momentos, né, que ele fala história, como o caso de Nadab e Abiú. Mas o livro de Números não, é uma continuação natural. Amém? Compreendeu isso? O livro de Números, a maior parte do livro conta a história da peregrinação de Israel. Do momento em que Israel parte do Sinai até o final dos 40 anos. O que acontece é o seguinte, do capítulo 1 até o capítulo 13, no capítulo 13 nós temos o evento central do livro de Números. Você deve estar habituado com isso e deve memorizar isso. No capítulo 13, nós temos o ponto central, 13 e 14, né? O ponto central do livro, que é quando o povo chega a Cades Barneia e Deus então manda, ou permite a Moisés mandar os 12 espias, você conhece a história, e 10 voltaram com relatório ruim e só Josué e Caleb creram. Por causa da incredulidade deles, ficaram então 40 anos vagando no deserto. Mas é importante você entender o seguinte, desde a saída do Egito até o capítulo 13 de Números, se passaram mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. E do capítulo 13 até o capítulo 20, nós temos os outros 38 anos e meio, 39 anos. Entendeu isso? Então, na verdade, apesar do livro de Números tratar basicamente da peregrinação desses 40 anos, não é todo o livro que trata disso.
Na verdade, só seria o quê? 7 capítulos, 7 ou 8 capítulos, do 13 até o 20, que trata desse período de 40 anos. É um período, portanto, em que Deus não atribui valor, porque é um período de rebeldia, tá certo? Então, mas do capítulo 1 até o capítulo 12 ou 13, nós temos ainda o povo caminhando debaixo daquela direção que Deus havia dado, ok? Mas lá em Cádiz Barneia, nós temos esse evento, que foi um evento chave na história de Israel. Então decora esse nome, Cádiz Barneia. É o nome do lugar, ok? Eles chegaram então em Cádiz Barneia, eles estão agora na porta, vão entrar em Canaã. Mas por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Nós vamos estudar isso depois com mais calma, tá certo? Não puderam entrar e ficaram então dando voltas por mais 38 anos e meio. Então, a marca principal do livro de Números é a murmuração constante e a disciplina que Deus aplicou ao seu povo. Mas também é um livro de milagres extraordinários, prodígios incríveis. Primeiro porque você tem... Nós não sabemos exatamente quantas pessoas eram, mas pelo censo que está contado aqui, pelo censo, havia 600 mil homens entre 20 e 50 anos de idade, mais ou menos. Então, você tem aí 600 mil homens. Todos eles eram casados. Então, provavelmente 1.200.000. Todos tinham filhos. Se cada um deles tinha 2 filhos, já era 2.400.000. Nós sabemos que era muito normal ter muito mais do que 2 filhos. Então, a maior parte dos historiadores concordam que no deserto tinha pelo menos 3 milhões de pessoas caminhando. Você tem noção do que é 3 milhões de pessoas andando no deserto? Você nunca esteve num deserto, você não tem noção do que é aquilo. É um lugar de extrema sequidão, um lugar terrível, vamos dizer assim. 3 milhões de pessoas andando num lugar desse, sem água e sem comida, durante 40 anos. Então, só isso já é um grande prodígio, não teria que falar mais nada, não é verdade? Mas, além disso, diz a Bíblia, o sapato não gastou, 40 anos o sapato não gastou, a sola não gastou, 40 anos a roupa não envelheceu. Isso sem contar também outros prodígios extraordinários, da maneira como Deus supriu com comida. Você conhece a história também de Coré, Datã e Abirão, quando a terra se abriu e os devorou vivos para o inferno. Tem muitos eventos extraordinários. O evento também da serpente de bronze no deserto. Quer dizer, há uma série de eventos extraordinários contados aqui nesse livro. É um livro extremamente rico, extremamente interessante e gostoso de ler. E, infelizmente, muitos irmãos, quando começam a ler a Bíblia, eles vão muito bem. De Gênesis, leem Êxodo, aí quando chega em Levítico, eles desistem e perdem a oportunidade de chegar no livro de Números, que é muito interessante e cheio de riqueza espiritual. Vamos continuar. O nome do livro. Muito bem, você sabe, eu já falei para você, o costume dos hebreus, dos judeus, era de colocar a primeira frase do livro como o nome do livro. E no hebraico o livro começa com Bi ou Be Midbar. Midbar é deserto em hebraico. Então significa no deserto. Os tradutores da Septuaginta, você lembra, eu expliquei para você o que é Septuaginta, é aquela tradução que foi feita 2 séculos antes de Cristo, por 70 sábios judeus, daí o nome Septuaginta, que vem de 70, e o símbolo dessa tradução é LXX, que é 70 em algarismos romanos. Então, os que traduziram a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, deram o nome de aritmoi. Aritmoi, já percebeu, é a origem da nossa palavra aritmética, que literalmente significa números. Pastor, de onde vem a palavra números nossa em português? Vem da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a tradução para o latim, é chamada de Vulgata, ok? E na Vulgata Latina, o nome que eles deram foi Numeri. Numeri, já percebeu, é latim, nosso português também é a língua latina, de onde vem a nossa palavra números. E por que tem esse nome números? Por causa dos 2 censos que são realizados no livro. Aqui nós temos 2 censos realizados. Então, essa numeração, os gregos tinham o costume de colocar como nome do livro o tema predominante naquele livro.
Então, por causa disso, eles entenderam que aquilo que predominava aqui no livro de Números era o censo, daí colocaram o nome do livro de Números. O tema do livro. Bom, o tema do livro é a jornada de Israel para a terra prometida. Como eu disse para você, Números é um livro de história. Ele não é livro de instrução propriamente dito, mas existem também instruções no livro de Números, ok? Existem também instruções porque em muitos momentos há necessidade de corrigir. E sempre que Deus corrige, Deus também instrui. Então, a história da jornada também não é só uma narração, como quem conta uma história, mas sempre há uma interpretação, ou seja, o Senhor sempre mostra onde é que está o problema, onde houve a rebeldia e como deve ser a correção. Então, constantemente, Moisés, o autor do livro, fala a respeito das causas do fracasso do povo. O autor, bom, tanto cristãos como judeus sempre consideraram Moisés o autor desse livro. Hoje em dia, as pessoas, por causa da erudição, tendem a questionar tudo. E alguns eruditos questionam, dizendo que quem escreveu Números não foi realmente Moisés, mas foi talvez um auxiliar de Moisés, quem sabe Josué, ou até Caleb. Mas para nós isso é irrelevante. Se ele ditou ou se ele escreveu a próprio punho, não vem ao caso. O fato é que ele é o autor. A data. Muito bem. O livro de Números, ele percorre, vamos dizer assim, abrange, melhor dizendo, um período de 40 anos. Certo? Então, o povo de Israel, no capítulo 1, está lá no Monte Sinai. 1 ano e meio depois de ter saído do Egito. Dali, eles vão então caminhar até Cades Barneia. Em Cades Barneia, eles vão se rebelar e vão caminhar mais 38 anos no deserto. Total, ficaram caminhando 40 anos. Ok? Esse é o período de tempo abrangido pelo livro. A data provável é entre 1400 e 1430 a.C., ou 1410, 1450. Alguns colocam até mesmo antes, em torno de 1340, 1330 a.C. Então, há uma diferença aí de calendário, isso não é absolutamente relevante, é próximo essa data, para você entender que foi 1300 ou 1400 anos antes de Cristo. Um bocado de tempo, portanto, né? Mais de 3.000 anos de nós. O esboço do livro. Então, como eu disse para você, há muitas maneiras de você fazer o esboço de um livro da Bíblia. Tudo depende do propósito para o qual você está fazendo o esboço. Quando você faz um esboço mais detalhado, você está fazendo ele com o propósito, às vezes, de fazer um estudo mais dissertativo do livro. O nosso propósito aqui é que você tenha um quadro geral. Todo estudioso da Bíblia, todo aluno, todo pastor, ele tem que ter na sua mente um esqueleto da Bíblia. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, ele tem que saber o conteúdo de cada livro em linhas gerais. Você tem que saber de que se trata o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, que nós estamos estudando, em linhas gerais. Então, para facilitar isso, nós dividimos o livro em 4 partes. Preparativos para a saída do Sinai, do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10. A viagem do Sinai a Cades Barneia, do capítulo 10, verso 11, até o final do capítulo 14. Esse é o ponto central do livro, que é Cades Barneia. Depois nós temos, do capítulo 15 até o 25, 38 anos de peregrinação. Você vê que a maior parte do tempo não existe narrativa. Ou seja, é tudo comprimido ali em 10 capítulos. Por quê? Porque o tempo gasto na desobediência não é o tempo contado realmente diante de Deus. E por último, do capítulo 26 ao 36, temos os preparativos para entrar na terra. Mas aqui já é outra geração, ok? Nesses 38 anos aqui, 40 somando com os outros ano e meio, nesse tempo aqui, toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Nessa altura aqui dos preparativos, só estavam vivos Josué e Caleb e Moisés. Mas Moisés também, logo em seguida, vai morrer. Então, só Josué e Caleb é que vão entrar na terra prometida. Ou seja, de 3 milhões, entraram 2. Isso é uma porcentagem realmente ínfima. Não te dá uma angústia nisso? De 3 milhões que saíram, só 2 chegaram no final. Isso é que é realmente ser um vencedor. Isso tem que ser avaliado e analisado. Então, essas são as 4 partes, ok? Preparativos para a partida do 1 até o 10. Segunda parte, a viagem até Cades Barneia, que é muito importante, do 10 até o 14. E do 15 até o 25, nós temos 38 anos de peregrinação. E do 26 até o final do livro,
nós temos os preparativos para entrar em Canaã. Essa entrada vai ser descrita depois no livro de Josué. Ok? Então nós temos aqui um esboço geral do livro. No livro de Números, nós vemos dois aspectos do serviço a Deus. E no capítulo 1, nós vemos o primeiro aspecto. Então vamos entender. No livro de Números é mostrado dois aspectos. Primeiro, o serviço desempenhado pelo exército e o serviço realizado pelos levitas. Isso mostra os dois aspectos também do trabalho nosso como igreja. Por um lado, nós somos sacerdotes, ministramos diante de Deus e também diante dos homens. Esse é um aspecto fundamental do nosso trabalho. Mas, por outro lado, nós somos um exército. Então, somos sacerdotes, mas também somos exército. Isso está muito claro no Novo Testamento. Pedro diz claramente que nós somos raça eleita e sacerdócio real. Mas Paulo também diz explicitamente lá em Efésios que nós somos exército e temos que tomar toda a armadura de Deus para permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. Então, só tomamos a armadura porque somos um exército. No capítulo 1, vai ser a primeira coisa que nós vamos ver nessa primeira parte do livro, nós temos o censo do povo de Israel. O censo, você sabe, é a contagem. Nós tivemos um censo aqui no nosso país, no ano passado, é a contagem de todos. Então, o serviço dos levitas, ele está associado com a vida, não é? Com ministrarmos vida aos outros e com a comunhão do Senhor. Mas o exército está relacionado com a guerra. Então você tem dois serviços corporativos. Quando eu falo corporativo, do corpo. A igreja como corpo, ela tem dois serviços fundamentais que o livro de Números ilustra, que é o serviço do exército e o serviço do ministério levítico ou sacerdotal. Ok? Então o primeiro aspecto é o aspecto do exército. E o primeiro tópico, então, é o censo. O censo foi para contar tanto o exército quanto os levitas. O censo é para trazer organização. O tabernáculo foi edificado 1 ano depois da saída do Egito. E o censo foi realizado 1 mês depois da construção do tabernáculo. Então, 1 ano e 2 meses depois da saída do Egito. Eu gostaria de realçar aqui nesse capítulo 4 coisas importantes a respeito do censo. Muitos irmãos, quando chegam nesse capítulo e começam a ver o nome das pessoas, né? Foi contado da tribo tal, fulano de tal, aquela coisa toda, ele fica pensando, meu Deus do céu, o que isso tudo tem a ver comigo? Ele fica entediado e não quer ler, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Não tem nada aqui que está sobrando, que a gente deveria fazer um resumo e cortar. Se está aqui, é para nossa edificação, ok? Então, eu queria realçar para você, isso é uma maneira de você entender, uma maneira de abordar a palavra, de você receber a palavra, ok? Pelo menos 4 aspectos fundamentais presentes aqui no livro. Primeiro, é a questão da natureza. A Bíblia diz que deveriam ser contados apenas os filhos de Israel. Apenas os filhos eram contados. Ou seja, aqueles que eram descendentes de Abraão, eles é que eram a raça escolhida. 1 Pedro 2,9 diz que nós hoje somos a raça eleita. O Senhor nos escolheu, ok? Então a primeira coisa então que o texto nos mostra é que somente os filhos de Israel eram contados. Nós não gostamos muito dessa coisa de números, de rol de membros, né? Eu vim de uma tradição evangélica onde o rol de membros era afixado no mural permanentemente. Então todo mundo sabia quem era membro e quem não era. E quando um nome era tirado do rol de membros, era algo sério, porque ele agora não era mais membro da igreja, não era mais contado no meio do povo de Deus. Hoje em dia, não gostamos muito de rol de membros, mas rol de membros é bíblico. O livro de Números mostra isso. O que aconteceu aqui foi uma grande rolagem, foi um censo enorme, uma contagem dos membros. Saber quantos somos, onde estamos, que função desempenhamos. Isso é vital. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Então, não se iluda com relação a isso. Nós somos uma igreja em célula. E algumas pessoas, às vezes, nos criticam porque nós contamos e organizamos. Na verdade, aqui em Goiânia, nos nossos cultos, até mesmo as células de uma mesma rede, elas se sentam no mesmo lugar no prédio, no culto, para ter esse senso de ordem. Então, nós somos um povo de ordem. E
constantemente nós estamos contando quantas pessoas estão na célula, quantas se batizaram, não é? Quantas nasceram de novo, quantas estão apenas frequentando, ainda não são filhos, né? Pelo menos não foram batizados. Então nós temos todo esse controle. Esse controle não é por mera vaidade ou algo assim. Esse controle tem respaldo na palavra de Deus, né? A Bíblia fala que a parábola, por exemplo, lá do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ora, essa parábola nos mostra que o pastor sabia quantas ovelhas tinha. E mais ainda, ele sabia quando uma se perdeu. No meio de 100, ele percebeu a ausência de uma. Segunda coisa que a gente vê nesse capítulo 1 é a questão da maturidade. No verso 3 diz o seguinte: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, segunda coisa aqui é a questão de maturidade. Deveriam ser contados homens de 20 anos para cima. Por que 20 anos para cima? Porque somente poderia ser contado aqueles que tinham alguma maturidade. Isso nos mostra o quê? Que batalha espiritual não é coisa para criança. Batalha espiritual é para aqueles que já têm as suas faculdades espirituais amadurecidas. Então a gente vê às vezes novo convertido falando disso, mas na verdade só é apto para estar na batalha aquele que já tem uma certa maturidade. O texto também nos fala de limite de idade. No exército tinha um limite de idade mínimo, mas não tinha um limite de idade máximo. Okay? O texto não fala até quantos anos eram contados. Foram contados de 20 anos para cima. Isso mostra o quê? Que no nosso ministério de guerra, de batalha, de resistir ao inferno, não existe limite de idade. Diferentemente do trabalho dos levitas. Então, os levitas, eles poderiam servir dos 25 até os 50 anos de idade. Ou seja, no ministério sacerdotal eram só 25 anos. Então, com 25 anos, o levita começava a ser treinado. E ele, então, podia participar ali de toda a cerimônia para ir aprendendo. Aos 30 anos, ele assumia. Ficava dos 30 aos 50. Aos 50 anos, ele parava com o trabalho e tornava-se apenas um mentor, um orientador. Ele próprio já não fazia mais o trabalho diretamente. Então isso mostra dois aspectos distintos. Do ponto de vista do trabalho na igreja, nós temos, vamos dizer assim, um prazo, né? Nós temos um tempo de energia, de capacidade física. Mas do ponto de vista de vigilância e de estar atento contra as obras do diabo, para isso não tem limite de idade. Devemos lutar ou devemos resistir ao diabo por toda a nossa vida. Ou seja, não aposentamos no que diz respeito à guerra espiritual. Não existe aposentadoria espiritual. Todo crente vai ter que lutar e pelejar por todos os dias da sua vida. Isso, na verdade, é ilustrado claramente na vida de Caleb. Quando Caleb entrou em Canaã, diz a Bíblia, ele tinha 85 anos. E lá em Josué 14, verso 6, Josué diz o seguinte, que com 85 anos, ele sentia o seu vigor como se tivesse 40. Ele se sentia ainda jovem. E ele estava apto ainda a pelejar e conquistar a sua herança. E foi o que de fato ele fez. Ele pelejou e conquistou o espaço da sua herança com 85 anos de idade. Isso nos mostra que na guerra espiritual nós nunca aposentamos. Talvez, podemos dizer que aposentamos, no aspecto ali do trabalho diário da igreja. Isso talvez tenha um limite, porque o nosso corpo físico tem um limite de resistência. Mas na batalha espiritual, que é feita no espírito, o nosso espírito se renova a cada dia. Ele não envelhece. A terceira coisa que nós vemos no capítulo 1 é a questão da autoridade. O verso 4 diz, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. E aí o texto menciona o cabeça de cada tribo. Eram chamados de príncipes. Nós acostumamos a pensar na palavra príncipe associado à monarquia, mas aqui não existia uma monarquia realmente, não tinha um rei. O príncipe aqui nada mais é do que o líder da sua tribo. Cada tribo tinha um líder. Interessante que o povo de Israel era organizado. Havia 12 tribos. Para cada uma dessas 12 tribos, Deus determinou que um líder fosse levantado. E Deus chama esse líder pelo nome. Na igreja também nós temos líderes. E os líderes da igreja são os presbíteros. Nós não usamos muito a expressão presbítero na nossa igreja. Nós entendemos que ela é sinônimo de pastor.
Mas o termo presbítero é mais bíblico do que pastor. Pastor é mencionado na Bíblia como ministério, mas presbítero é mencionado muito mais frequentemente como uma função a ser desempenhada. São os líderes. Nós, pastores, somos presbíteros e nós lideramos o rebanho. O fato de Deus mencionar o nome, isso nos mostra um princípio espiritual. Isso nos mostra que Deus conhece aqueles que os servem. Então, muitas vezes na igreja tem muitos líderes, mas tem que saber quem é que tem o selo do reconhecimento de Deus. Deus só reconhece aquele que está diante dele constantemente. É aquele que tem comunhão com ele. É aquele que anda na sua presença. É aquele que entra no Santo dos Santos frequentemente para orar. Além disso, nós temos que lembrar sempre que na casa de Deus não existe algum tipo de hierarquia, onde Deus permite que alguns estejam sobre o rebanho para dominá-los. Não, líderes não dominam. Você está sendo treinado aqui para ser um obreiro. Você não está aqui para exercer dominação, ser autoritário, entendeu? Para ter aquela postura de dominação sobre o rebanho, de jeito nenhum. Nós exercemos autoridade para servir o rebanho. Nunca pense em nenhum momento que você é superior, melhor do que as ovelhas do Senhor. Você é ovelha do mesmo jeito que qualquer outra ovelha. Mas Deus separa alguns para cuidar dos seus irmãos. Ok? Isso é uma incumbência muito séria que devemos desempenhar com extremo temor e amor. Porque a autoridade é uma das questões mais perigosas na casa de Deus. Isso é extremamente sério. É uma das áreas onde mais tem abuso. Pessoas abusam para tirar vantagem, tirar proveito. Pessoas abusam na sua posição de autoridade. Isso é muito sério. Vão prestar conta diante de Deus. Apesar de haver abuso também, não devemos pensar que não há autoridade. A igreja é um exército. E a principal característica de um exército é a submissão à autoridade. No exército, um soldado nunca pode sair debaixo da sua cadeia de comando. Ele nunca pode sair debaixo da liderança do seu comandante. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse é um assunto extremamente sério e relevante para nós. Então, por um lado, aos presbíteros, a palavra é: não sejam dominadores do rebanho. Por outro lado, ao rebanho vocês têm que honrar os vossos líderes e submeter a eles. Por quê? A casa de Deus é um lugar de ordem. Se não há ordem, Deus não pode fazer. O mover de Deus depende disso. O que é o mover de Deus? A gente fala muito de mover de Deus, mas aqui em Números essa expressão ela é bem clara. Mover de Deus é isso. O povo está a caminho. O povo está no deserto. A nuvem se levanta. A nuvem é o Espírito Santo. A nuvem se levanta. Significa que Deus agora vai se mover. Todo o povo vai seguir a nuvem. Isso é seguir o mover de Deus. Mas eles não podiam seguir de qualquer jeito. Eles não seguiam o mover, cada um como acha melhor. Não. Eles seguiam o mover debaixo de uma ordem. Essa ordem, em primeiro lugar, está associada com a submissão à autoridade. Mas havia uma ordem também nas tribos. Cada um caminhava com a sua tribo, debaixo da liderança daquele cabeça da tribo, ou príncipe da tribo. Ou seja, tudo era feito com ordem. Não havia essa coisa de caminhar no mover de Deus desordenadamente. Não existe isso. Esse é um engano que algumas pessoas têm, às vezes, na casa de Deus. A ideia de que as coisas podem ser feitas de qualquer maneira e cada um pode, de maneira desarticulada, desordenada, querer servir a Deus. Não pode. Tem que haver ordem. Deus é um Deus de ordem. Você vê isso em Gênesis capítulo 1. Antes de Deus criar o homem, Deus fez o quê? Colocou ordem no caos. A terra era sem forma, vazia e em trevas. Deus colocou ordem no caos para que o homem pudesse vir. Então o povo de Israel caminhando no deserto tem que caminhar também em ordem. Então o censo deveria ser segundo as casas de seus pais. Isso nos mostra um princípio interessante, que a organização do exército não era de acordo com as preferências pessoais. Essa é uma questão importante. Muitos de nós achamos que podemos escolher. Veja, o censo era de acordo com as tribos, com a casa dos seus pais. Ninguém escolhe pai e mãe. Entendeu? Ninguém escolhe pai e mãe. É Deus que escolhe por nós. Deus escolhe qual casa que nós devemos nascer. Então, a ordem também na casa de Deus não é segundo a sua preferência, mas é segundo a designação de Deus.
Então muitos irmãos às vezes querem trocar de célula igual troca de roupa. Quer mudar de célula, não gostei desse líder. Eu vou ficar com aquele outro, mas depois ele chega lá, também não gostei daquele outro. Ele fica mudando, porque ele acha que ele tem que ficar no lugar que seja a sua preferência. Não é. Ele tem que aprender que ele está no lugar que lhe foi designado por Deus. E ele tem que aprender a submeter ali, tem que aprender a crescer ali, tem que ser alimentado ali e tem que se relacionar para crescer naquele ambiente. Muito cuidado com aqueles que o tempo inteiro caminham com base na preferência pessoal. É a preferência do líder, é a preferência do pastor, é a preferência da igreja, sempre ao seu gosto pessoal, nunca debaixo da determinação divina, da ordem de Deus. Tais pessoas não estão seguindo de fato o mover de Deus, estão apenas caminhando na direção que elas acham melhor, nunca vão receber de Deus. Isso é algo muito sério. Mas quando a gente fala de censo, a gente tem que falar de um exemplo bíblico muito importante, que foi o censo feito por Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é interessante, porque muitos de nós não estamos familiarizados completamente, e às vezes não sabemos de que se trata. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, ok? 2 Samuel, capítulo 24, nós temos o dia em que Davi resolveu fazer um censo. Olha aqui. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Bom, lá em 1 Crônicas 21 também, fala do mesmo evento. Mas lá fala diferente. Queria que você lesse também lá. Olha o que diz. 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Veja, em Samuel diz que foi o Senhor. Em Crônicas diz que foi Satanás. Que coisa. Verso 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantar o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazer-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Mas Davi não ouviu e mandou fazer assim mesmo. E ele fez. Verso 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Muito bem, aqui você tem a história do dia em que foi levantado o censo, Davi levantou o censo de Israel. Na Bíblia temos o relato de 3 censos. O primeiro está aqui no capítulo 1 e o segundo está no capítulo 26. Por que 2 censos? Porque esse primeiro censo ele foi feito 1 ano depois que o povo saiu do Egito. Lembra disso? O segundo censo foi feito depois que essa geração morreu. Então o segundo censo foi para entrar em Canaã. O segundo censo só foi necessário porque o povo não entrou. Se eles tivessem entrado, não haveria o segundo censo. O segundo censo foi para contar a segunda geração, aqueles que de fato iriam entrar. E o terceiro censo foi esse, realizado por Davi. Esses 2 censos do livro de Números foram direcionados por Deus. Foi Deus que mandou fazer. O de Davi não. O de Davi foi algo pecaminoso. Muitos cristãos não gostam de números. Quando a gente fala de números, eles ficam um pouco preocupados, chateados e até ofendidos.
Às vezes, perguntar para um pastor quantos membros tem na igreja dele pode ser extremamente ofensivo. E ele fica se sente agredido com aquilo. Mas a palavra de Deus nos fala muito a respeito de números. O livro de Atos está cheio disso. Ok? Então, esses 2 censos foi o Senhor que mandou. Agora, é verdade que às vezes o número pode ser usado de maneira errada. Quando os números são usados de maneira errada, eu chamo isso de numerolatria, ou seja, adoração de números. Não era errado contar o povo, porque Deus mesmo mandou contar o povo. Só que Davi queria fazer um censo por motivos errados. Davi queria saber quantos eram para não precisar de depender de Deus, para saber se poderia fazer guerra por si só. Então, depois desse incidente, a Bíblia diz que Davi nunca mais saiu à guerra. Nunca mais conquistou território. Deus permitiu que Davi continuasse. Ele arrependeu, ele foi perdoado, mas ele não pôde mais expandir. Porque pecados produzem consequências. Agora, nós sabemos que quem detesta, quem tem numerofobia realmente é o diabo. O diabo é que tem aversão ao número, porque ele detesta o crescimento da igreja. Ok? Então, o inimigo odeia. Por isso ele incitou Davi a contar. Porque qual foi o castigo? Foi a praga. Ou seja, você está contando, Davi? Pois eu vou diminuir o que você contou. É, na verdade, isso que o texto está dizendo. Então, o crescimento da igreja pode ser uma forte tentação para que alguns pastores, às vezes, caiam no mesmo erro de Davi. Deixa eu mostrar para você alguns sinais somente. Não quero me deter nesse tópico, porque nós ainda temos muito o que falar hoje nessa aula. Mas o que acontece quando pastores se tornam exageradamente presos aos números? Primeiro, é difícil ver um pastor de um grande ministério que ainda tem um coração sensível, um coração faminto por Deus. Isso é muito sério. A Bíblia fala que Davi só percebeu o erro 9 meses depois. 9 meses. Segundo, o motivo do recenseamento era a independência. Muitas pessoas também pensam no crescimento da igreja como uma forma de não depender de Deus, de depender dos homens. Terceiro, insegurança é diferente de dependência. O inseguro é incrédulo e ele procura confiar em homens. O dependente, ele tem fé. Ele sabe que nele mesmo ele não pode, mas ele procura confiar em Deus e esperar em Deus. Líderes inseguros, eles são, na verdade, incrédulos. O sinal da soberba do líder é incapacidade de ouvir conselho. Você viu? Joabe falou, não faça isso, por que você quer fazer isso? Vai trazer problema. Mas já Davi não quis ouvir a Joabe. Isso é um sinal, quando líderes começam a achar que são tão grandes, que não tem mais que ouvir conselhos de ninguém, o caminho da ruína está próximo. O crescimento da igreja não pode ser fruto de cobiça, entendeu? Mas resultado de um coração para Deus. Quando você quer crescer, mas o seu motivo não é puro, Deus não abençoa o seu crescimento. Estou falando isso para você porque você quer ser pastor, e você com certeza será. Alguns vão ser pastores de grandes igrejas, mas guarde o seu coração. Aqueles que idolatram o crescimento, normalmente querem usar a igreja para quê? Para se promover. Promover o nome, promover politicamente, ter alguma vantagem adicional sobre isso, porque se acham donos daquela obra, mas ninguém é dono da igreja do Senhor. E o texto nos mostra também que há um princípio de solidariedade entre o líder e seus liderados. Foi Davi quem pecou, mas quem sofreu foi Israel. Coisa séria, não é verdade? Davi pecou, quem sofre é Israel. No mesmo princípio, Jesus, ele venceu. Porque ele venceu, nós vencemos também. Nós participamos da vitória dele. Mas do ponto de vista natural, a mesma coisa acontece. Se você insiste, está debaixo de uma liderança natural, que se move de maneira pecaminosa, às vezes você vai sofrer consequências do castigo do outro. Não é? Deus mandou Davi escolher o castigo. O primeiro é fome. Todas as vezes que o ministério se torna arrogante, vem fome. O que é fome? Falta de pão, falta de palavra, não há instrução, não há palavra viva sendo ministrada naquele ministério. Isso é sério. O segundo castigo é a espada do inimigo. Isso nos fala de quê? De ataques do diabo. Todas as vezes que esses pastores, preocupados em ter números, eles caem nessa arrogância, o resultado é que, de alguma maneira, Deus os expõe. A espada do inimigo aqui é para expor, para mostrar. E, por último, a espada do Senhor, nesse caso aqui, nos fala de enfermidade, que pode ser natural ou física. Igrejas inteiras têm ficado doentes. E essa doença, às vezes, é causa da disciplina do Senhor por causa do pecado. Vamos continuar, então. Capítulo 2.
Eu sei que eu estou andando um pouco depressa, mas os irmãos sabem, a Bíblia é um livro muito grande e não dá para a gente estudar com detalhes. O meu objetivo aqui não é ensinar tudo para você. Meu objetivo é te dar uma abordagem, uma maneira de tomar a palavra de Deus e estudá-la. Se eu conseguir ensinar isso para você, você vai ter condição depois de sozinho desenvolver ainda muito mais. Ok? Na verdade, não tem como ensinar tudo, coisa alguma. Nós ensinamos princípios gerais, uma visão geral. Capítulo 2, nós temos a segunda coisa importante aqui. Primeiro foi o censo, que está ligado também com ordem. Mas agora nós temos no capítulo 2 a ordem das tribos. Então Deus é um Deus de ordem. E eu já falei para você, ele é um Deus de harmonia e Deus não aceita desorganização. E no capítulo 2, verso 2 diz: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Então, havia um estandarte para as tribos. O estandarte sabe o que é? Uma bandeira bem grande. Segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então veja a maneira como o Senhor está dizendo aqui, a ordem como ela deveria acontecer. 3 pontos importantes nós vemos aqui nesse capítulo, que apontam também para a ordem na igreja. Primeiro, obedecer à ordenação de Deus. Segundo, estar voltado para o centro, que é o tabernáculo. E terceiro, ser organizado enquanto tribo. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, obedecer à ordem de Deus. Como eu disse para você já, quando os filhos de Israel acampavam, ou quando eles partiam para seguir a nuvem, seguir o mover da nuvem, eles não tinham escolha, eles não tinham preferência, eles tinham que seguir o arranjo que foi feito por Deus. Isso significava que eles tinham que saber qual era o lugar deles, qual era a função deles. A mesma coisa se aplica na igreja. Você, como futuro obreiro, futuro pastor, saiba disso. Você está envolvido numa ordem nesse mover. E você tem que ensinar para cada membro da igreja que ele tem o seu lugar, ele tem a sua posição, ele também tem a sua função. Não existe membro no corpo que não tenha função alguma. Todos estão imbuídos em alguma coisa. Então, faz parte dessa ordem conhecer o lugar e a função. Então, se você não faz isso, se você não entende isso, você vai ser alguém insatisfeito na obra de Deus. Essa insatisfação é porque você não está encaixado. Quem não está encaixado, não frutifica. Segunda coisa que a gente vê no texto. Todos estavam voltados para o tabernáculo. Então, aqui no verso 2, você pode ler aí na sua Bíblia, o verso 2 fala o quê? Que eles deverão estar, segundo as suas insígnias, eles deveriam estar acampados ao redor, de frente para a tenda da congregação. Então, eles ficavam ao redor e todos de frente para o tabernáculo. Isso é interessante, porque todo exército, ele se acampa voltado para o inimigo. Mas o exército de Deus é o contrário. Ele se acampa voltado para o Senhor. Ele se acampa de costa para o inimigo. Não é que ele está ignorando o inimigo. Ele simplesmente está fazendo a estratégia de Deus. A maneira como nós vencemos o diabo é contemplando o Senhor. Mostrando que o centro é Cristo. Todos nós temos que estar voltados para Cristo. Entendeu? Por quê? Deus não olha tanto o quanto você é capaz de fazer por Ele, mas Ele olha muito para onde o seu coração está voltado. Deus está muito interessado em saber em qual direção o seu coração está focado, em qual direção você está caminhando. Isso é chave. E esse, na verdade, é o segredo da vitória. Muitas vezes nós ficamos tempo demais fazendo o que nós chamamos de batalha espiritual, falando com o diabo. Então, Satanás, eu te ordeno, Satanás, eu te falo. E às vezes eu vou em cultos nossos mesmo, de igrejas nossas, em que fica uma parte enorme do culto falando com o diabo. E é estranho nós irmos ao culto para falar com o diabo. Não estou dizendo que não devemos fazer batalha espiritual. Estou apenas dizendo que a batalha espiritual bíblica é olhar para o Senhor. Você faz batalha espiritual quando você adora o Senhor, quando você se volta para o Senhor, quando você se rende ao Senhor, quando os seus olhos e os olhos do seu coração estão voltados para Ele. Entendeu? Então, isso significa o quê? Que apesar de sermos um exército, nós somos um exército. Entendeu? Somos um exército e temos um inimigo, mas não vivemos em função da guerra. Lembra disso? Não vivemos em função da guerra, nem em função do inimigo.
vivemos em função do centro do acampamento que é Cristo. Existe um inimigo, nós não ignoramos as obras do diabo, nos posicionamos contra o inferno, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Entendeu? E eu não preciso ficar pensando nele, eu tenho que pensar no Senhor. Não tenho que colocar toda a igreja voltada para ele, mas voltada para o Senhor. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso exige um equilíbrio sutil, sensível. Nunca ignore as ações do inimigo. Esteja vigilante. Mas a maneira nós de vigiarmos é olhando para o Senhor. A terceira coisa que a gente vê no texto é a organização das tribos. Do verso 2 até o verso 34, nós temos a organização da tribo, onde cada uma deveria ser colocada. Você vai ver aqui todo o arranjo, toda a organização. Como é que isso era feito? Eu vou te dizer em linhas gerais. Em linhas gerais, o tabernáculo ficava no meio. Ok? Então, o tabernáculo ele era um retângulo, né? Então, para as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, ficavam 3 tribos. 3 tribos no norte, 3 no sul, 3 no oeste, 3 no leste. Cada grupo de 3 tribos estavam ali reunidas. Entendeu? Cada grupo de 3 tribos. E na frente dessas 3 tribos, cada tribo tinha um estandarte, mas na frente dessas 3 tribos, tinha uma tribo que era líder das outras. E ficava o estandarte dela mais em evidência. Então tinham 4 exércitos. Então tinha o estandarte de Judá. Judá era acompanhado por Issacar e Zebulon. Tinha o estandarte Ruben. Então, Judá, Ruben. Ruben era acompanhado por Simeão e Gade. Depois tinha o estandarte de Efraim. Efraim era acompanhado por Manassés e Benjamim. E tinha o estandarte de Dan, que era acompanhado por Azer e Naftali. Então você vê, tinha 4 tribos que eram líderes e as outras 8 seguiam. Então eram 4 grupos de 3 ao derredor do tabernáculo. Entendeu o que eu estou dizendo? Na próxima aula eu vou ver se eu trago uma imagem para você. Eu me esqueci de trazer hoje. Mas eu tenho essa imagem. A tradição diz, a Bíblia obviamente não fala do desenho do estandarte, mas fala que havia um estandarte. Estandartes são coisas bonitas, né? São como bandeiras. Você está acostumado aí, você é brasileiro, no carnaval tem lá porta-estandarte. Estandarte é a bandeira, ok? Então a tradição diz que o estandarte de Ruben, tribo de Ruben, tinha a figura de um homem. O estandarte de Judá tinha a figura de um leão. O estandarte de Efraim tinha a figura de um boi. E o estandarte de Dan tinha a figura de uma águia. Se você é alguém que já está familiarizado com a palavra de Deus, você já está percebendo que esses 4 animais aqui são as 4 faces dos 4 seres viventes que estão lá em Ezequiel e Apocalipse. Aqueles 4 seres viventes tinham essas 4 faces. Essas 4 faces apontam todas para o Senhor Jesus. Eu não vou ter tempo de entrar nesse detalhe com você. Estou apenas mostrando para você que a palavra de Deus é maravilhosa e perfeita. Então esses 4 exércitos se acampavam voltados para o centro do tabernáculo, cada um deles numa direção. Ok? Então hoje nós fizemos uma introdução ao livro de Números e falamos a respeito de ordem. Eu me sinto muito confortável em falar de ordem para você. Nós somos uma igreja em célula. E como igreja em célula, nós somos uma igreja que tem ordem. Então, se você quer ter mais argumentos para instruir, para abençoar agora os seus líderes e mostrar para eles a importância dessa ordem na casa de Deus, você pode usar agora os 2 primeiros capítulos de Números e esses princípios todos que eu acabei de expor para você aqui. Tudo que é ensinado aqui é para você ensinar para a sua igreja. Não tem nada que eu falo aqui que é só para você. Isso aqui é só para mim enquanto obreiro pastor. Não. Você está recebendo um depósito para você compartilhar com os santos. Ok? Você está aprendendo primeiro, talvez aprendendo com mais tempo, com mais vagar, mas o objetivo é que você possa depois compartilhar, transferir tudo que você está aprendendo para os irmãos a quem você acompanha. Amém? E você sabe, é dessa maneira que você vai aprender. Você só se torna seu quando você resolve dar, compartilhar. Então faça um propósito hoje de compartilhar com alguém, ou no seu discipulado, na sua célula, ou na sua casa com seu cônjuge, mas compartilhe, porque quando você abrir a sua boca, isso vai ser marcado na sua vida e você não vai esquecer mais. Amém? Esse é o meu desejo para você e para a obra que Deus tem colocado na sua mão. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.